Bem-vindo à nossa segunda aula de matemática do módulo 2. Eu sou o professor Bruno. Nessa aula, veremos como diferenciar capitalização simples de capitalização composta. Aprenderemos ainda como calcular os juros simples. Bom, a matemática financeira visa fundamentalmente estudar o valor do dinheiro no tempo, nas aplicações e nos pagamentos de empréstimos. Nesse estudo, é importante conhecer alguns termos que são usualmente aplicados. Quando fazemos uma aplicação, por exemplo, o valor inicial que aplicamos é denominado capital. Esperamos então uma valorização desse capital que é chamada de juros. Esses juros são calculados a partir de uma taxa percentual, representada pela letra I, que está relacionada com o prazo dessa aplicação ou período, que indicaremos por N. O valor total obtido ao final da aplicação, capital mais juros, tem como resultado chamado montante. O fato de um capital emprestado ou investido por um determinado período de tempo a uma taxa de juros qualquer implica em uma valorização desse capital. Esse processo é chamado de capitalização, como do empréstimo. No caso do empréstimo, o banco ou financiadora terá seu capital valorizado, cabendo ao tomador do empréstimo pagar essa valorização. E no caso do investimento, o investidor é quem terá o seu capital valorizado. Essa capitalização pode ser indicada como simples ou composta. Para entender melhor, resolveremos o seguinte problema. Um capital de R$5.000 é aplicado durante 2 anos, a taxa de 10% ao ano. Qual será o montante recebido pelo investidor ao final dos 2 anos? Bem, nesse caso, espera-se que o investidor resgate, além do seu capital investido, os juros do investimento. Essa soma total, como já vimos, é indicada como montante. Mas qual o regime de capitalização aplicado? Bom, se o regime de capitalização for simples, os juros gerados em cada período são sempre os mesmos e são dados pelo produto do capital pela taxa. Observe, os juros gerados no primeiro ano, fazemos 5.000 vezes 0,10, que representa os 10%, temos R$500. No segundo ano, o cálculo é o mesmo, 5.000 vezes 10%, que é igual a R$500. Como são 2 períodos, ficamos juros igual a 500 mais 500, R$1.000. O montante fica R$5.000 mais R$1.000 de juros. Portanto, o valor final é de R$6.000. Se o regime de capitalização for composto, os juros no primeiro período é calculado pelo produto do capital pela taxa, assim como nos juros simples. Porém, no segundo período, os juros do período anterior são adicionados ao capital, e os juros desse período é dado pelo produto dessa soma pela taxa, e assim sucessivamente. Observe, os juros gerados no primeiro período, 5.000 vezes 10%, R$500. No segundo período, fazemos 5.000 mais os R$500 de juros do período anterior e calculamos 5.000 vezes 10% igual a 550. Temos então R$1.050 de juros e, portanto, o montante é de R$6.050. Bom, agora que já sabemos diferenciar capitalização simples e capitalização composta, vamos investigar melhor os cálculos ligados ao chamado juros simples. Para o cálculo dos juros simples, podemos aplicar a seguinte regra: juros igual capital vezes taxa vezes tempo. E para calcular o montante da aplicação, basta aplicar a regra: montante é igual a capital mais juros. Por exemplo, no caso de uma aplicação de R$8.000, a taxa de 2% ao mês durante 5 meses, se o regime de juros for o simples, temos os juros calculados da seguinte forma: juros é igual a 8.000 vezes 0,02 vezes 5.
0,02 representa 2% e 5, os 5 meses. Efetuando a multiplicação, temos os juros igual a R$ 800. E, portanto, o montante dessa aplicação seria de 8.000 mais 800, chegando em 8.800. É importante destacar que a taxa de juros e o tempo da aplicação devem estar sempre na mesma unidade de medida. Temos ainda uma fórmula que podemos aplicar para encontrar o montante direto, sem calcular os juros simples. Observe, inicialmente temos que o montante é igual ao capital mais os juros, mas sabemos ainda que os juros é calculado pela fórmula capital vezes taxa vezes tempo. Substituindo na primeira regra, temos montante é igual capital mais, no lugar dos juros, utilizamos capital vezes taxa vezes tempo. Colocando o termo capital em evidência, ficamos com a fórmula montante igual capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Essa é a fórmula para calcularmos o montante direto. No exemplo anterior, poderíamos ter obtido o montante usando direto essa fórmula. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Substituindo, temos 8.000, que era o nosso capital, 1 da fórmula, mais 0,02 porcentagem vezes 5. Efetuamos primeiro a multiplicação 0,02 vezes 5, que está dentro do parênteses, e fazemos sempre primeiro a multiplicação, dá 0,1. Depois, somamos 1 com 1,01. O resultado é 1,1 e, por último, multiplicamos por 8.000. Chegamos ao montante de 8.800. Esse é um método direto. Faremos agora um exercício. Carlos adquiriu um aparelho de TV pagando uma entrada de R$ 200, mais uma parcela de R$ 450, 2 meses após a compra, sabendo que se o preço à vista do aparelho é de R$ 600, qual a taxa mensal de juros simples do financiamento? Bom, nesse caso percebemos que a incógnita é a taxa de juros. E ainda que se o preço à vista era de R$ 600 e foi paga uma entrada de R$ 200, então, no momento da compra, o saldo devedor ficou em R$ 400. E como depois de 2 meses ele deverá pagar 450, é fácil perceber que os juros pagos nesse período foi de R$ 50. Ficamos então com as seguintes informações: capital R$ 400, juros R$ 50, tempo 2 meses e queremos saber qual é a taxa. Aplicando na fórmula dos juros, juros igual capital vezes taxa vezes tempo, temos 50 igual 400 vezes a taxa vezes 2. Multiplicamos 400 por 2, igual a 800. Isolamos a taxa, passando o 800 dividindo. A taxa é, então, 50 dividido por 800, que é igual a 0,0625. Como queremos em porcentagem, multiplicamos por 100, chegando a 6,25%. Esse é o valor da taxa mensal. Assim termina a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.